Estamos aqui de volta no Manhã de Notícias, inaugurando neste momento a primeira rodada de entrevista com os candidatos ao governo do Amazonas. Está conosco neste momento o deputado estadual Luiz Castro, que representa a Rede Sustentabilidade. Bom dia, deputado, um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. O senhor esteve na condição de candidato a prefeito, agora candidato a governador. Por que o senhor quer ser governador? Quero ser governador para iniciar a grande mudança que o Amazonas precisa, no seu modelo de administração, para que nós possamos ter uma nova fase depois de mais de 30 anos de um ciclo ininterrupto de governantes que utilizam a mesma metodologia errada, equivocada, injusta de governar o nosso Estado e que levaram o nosso Estado a um empobrecimento incrível, medido agora pelo próprio IBGE na última pesquisa de renda familiar. Nós já estamos em 24º pior lugar do país em renda familiar. Temos um dos piores indicadores de violência, de exclusão social e podemos e devemos fazer do nosso potencial econômico latente algo muito melhor para a nossa população. Então, nosso modelo de governança, nossa proposta, Ronaldo, é totalmente diferente das propostas que estão postas pelas demais candidaturas e tem a independência, tem a competência, tem a história de vida, não só a minha, mas do João Vitor Tayá, para fazer, de fato, a diferença nessas eleições. O senhor, em algum momento da vida, esteve ligado ou a Amazonino Mendes ou a Eduardo Braga. O senhor já, inclusive, foi secretário deles. O senhor sente a vontade para fazer oposição e dizer que o senhor é diferente dos dois, por exemplo? Com certeza, até porque, quando fui prefeito do interior, convivi com as lideranças, desde Gilberto Mestrinho, e não me envergonho de dizer que vim da situação e fui para a oposição. São dos raros casos de político do Brasil que rompeu os liames, que se tornou independente, que percebendo os graves erros de condução política, de condução de gestão administrativa, que estavam sendo realizados por sucessivos governadores, se afastou. Há mais de 12 anos eu tenho uma atitude política totalmente independente, coerente e vinculada aos interesses coletivos da população. E todos os cargos que eu ocupei, mesmo no momento em que estive aliado das forças políticas que hoje estão bastante distanciadas de nós, eu fiz com lisura, com todas as minhas prestações de conta aprovadas, sou ficha limpa, nunca recebi propinas de comerciante, de empresários, o que, aliás, é minha obrigação, é a obrigação de todos, e tive uma condução voltada principalmente para os interesses coletivos da sociedade, Ronaldo. Então, o meu rompimento, o meu distanciamento com esses políticos não é de hoje, não é de ontem. E nem sou daqueles que ficou anunciando que não ia fazer isso, não fazer aquilo e na última hora faz. Eu tenho uma linha de coerência. Quando eu estou de um lado, eu estou de um lado. Eu tenho essa característica da firmeza, de não fazer acordos de bastidores escondidos da população e, com todo respeito àqueles que já passaram pelo poder e não querendo pessoalizar a eleição, nós não estamos aqui fazendo ataques pessoais, nós estamos mostrando que a forma de governar o Amazonas há muito tempo está errada. E ela reproduz um modelo que a Lava Jato está mostrando lá em nível nacional, não dá certo. Não é uma questão purista de santificação da política, é uma questão de bom senso. O país precisa evoluir, sair desse patamar de atraso e ir para um patamar de civilização maior. Olha, o presidente Temer agora está chegando à Noruega. Olha o contraste, um presidente acuado pela corrupção, né, vai agora para o país menos corrupto do mundo. Então eu entendo que é possível fazer sem roubar, administrar colocando a prioridade coletiva na frente dos interesses de grupos individuais, fazer boas parcerias com a sociedade, dos trabalhadores aos empresários sérios e não permitir que o erário seja conduzido para outros interesses que não os legítimos interesses da população. O senhor falou que os atuais governantes governam praticando erros. O senhor pode citar um ou dois erros aí? O que o senhor não faria como governador? Primeiro, eu não faria esses contratos absurdos, superfaturados, como o da Humanizare, contratos da operação, que a Operação Maus Caminhos acabou colocando aí, desnudando para a sociedade, teria um cuidado e terei um cuidado muito maior com a probidade no serviço público, verificando não apenas os aspectos formais das licitações, mas principalmente o conteúdo verdadeiro do gasto público. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo concreto. O Amazonas gastou centenas de milhões de reais comprando medicamentos de atravessadores, de pessoas que compram das fábricas e depois revendem para o governo por mais do que o dobro ou triplo do preço do preço de aquisição. O Amazonas tem que comprar suas medicações, seus insumos químicos cirúrgicos e outros mantimentos para o setor de saúde diretamente nas fábricas, especialmente nas fundações de medicina popular, produção de remédios populares, como a FURP, como Manguinhos, e também nos
laboratórios particulares. Com isso, você diminui o custo da saúde, mas muito. Mas você não vai agradar algumas pessoas que estão aqui. Por outro lado, mas o Luiz Castro não quer incentivar os distribuidores de remédio. Eu quero incentivar o micro e pequeno empreendedor. Todas as obras que o Estado vai fazer de pequenas reformas, de pequenos consertos, seja numa escola, seja num posto de saúde, será feita por pessoas que trabalham no bairro, por pequenas cooperativas, por micro e pequenas empresas, que vão fazer os reparos das obras dos estabelecimentos e equipamentos públicos, gerando emprego e renda, fardamento escolar, fardamento da Polícia Militar, distribuir, utilizar o que a lei já permite, que 30% no mínimo podem ser direcionados para a micro e pequena empresa, ou seja, redirecionar o Estado para aquilo que é de interesse coletivo e fazer boas parcerias público-privadas, mas transparentes, sem permissão de corrupção, com autocontrole social, com autocontrole de gestão. Deputado Luiz Castro, o senhor foi prefeito de Envira, foi secretário da Produção Rural, um homem ligado à produção rural, ao setor primário. Por que o Amazonas não consegue ter uma outra atividade econômica tão importante quanto a sua atividade industrial? Por que a gente não consegue plantar aqui no estado? Não temos uma agropecuária, não temos a produção rural funcionando? Bom, quando eu fui prefeito de Envira, desenvolvi um programa de agricultura familiar que foi o que teve mais êxito no estado do Amazonas. Nós conseguimos exportar milho, feijão, arroz, produzimos café, produzimos muita farinha, que já produzimos, mas a escala aumentou, e nós tivemos uma organização de cadeia produtiva. Enquanto nós não tivemos um planejamento estratégico do Estado com a sociedade produtiva, do pequeno agricultor até o médio produtor, porque nós não temos grande produtor no Amazonas, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Política agrícola, política de desenvolvimento econômico no setor primário e além do setor primário exige planejamento integrado, permanentemente sendo feito em conjunto com a sociedade produtiva. Isso nunca foi feito na escala que precisa ser feita. Não podemos esquecer que cada produção é uma cadeia de valor. É preciso ter visão econômica, e essa visão econômica tem que enxergar o mercado, tem que observar como produzir, onde produzir, de que maneira produzir, como beneficiar, o que pode ser industrializado, como escoar e onde vai chegar na mesa do consumidor. E nós temos Manaus como um grande centro consumidor. Eu acredito que as linhas mestras de uma política agrícola, elas têm que ser construídas justamente em cima de um planejamento que o Amazonas até tentou em alguns momentos, mas não deu prosseguimento. A CEPRO precisa ser redinamizada, ela precisa ser, de fato, uma secretaria com um orçamento melhor. O IDAM precisa levar um choque de gestão. O IDAM é um órgão importantíssimo. Sem o IDAM não se vai a lugar nenhum na produção primária, e nós precisamos acessar os financiamentos externos que os paraenses acessam, que Rondônia acessa, que o Acre acessa e que nós não acessamos. E aproveitar os recursos internacionais, que o Acre está fazendo show nisso aí, do Fundo Noruega, que é administrado pelo BNDES, nos programas agroecológicos socioambientais, que representam geração de emprego e renda, sem impacto ambiental, e que podem fazer muito para o interior do Amazonas em termos de geração de renda e empregos, novos empregos e ocupações sociais. Mas, para tudo isso, tem que ter planejamento, tem que ter compromisso, tem que ter conhecimento e tem que ter vontade de fazer. E formar equipes competentes, ninguém faz nada sozinho. Isso eu aprendi desde o meu tempo de prefeito. E essas equipes, elas têm que ser bem gerenciadas, têm que ser equipes compostas por pessoas com conhecimento técnico, com sensibilidade social e honestas. E elas têm que ser permanentemente estimuladas e permanentemente sintonizadas com a sociedade e com a realidade. Você pode colocar, por exemplo, o Guaraná certificado de Urucará no mercado justo da Europa, e isso já é feito pela própria cooperativa Agrofrute numa escala pequena, numa escala muito maior se você tiver uma política de exportação do produto agroecológico. Você pode trabalhar a base de industrialização do açaí com muito mais força aqui em Manaus, porque nós já temos uma produção de açaí que não é igual ao do Pará, mas que pode nos dar uma projeção muito maior. E temos todo o potencial biotecnológico, Ronaldo. Nós temos esse centro de biotecnologia, na linguagem popular, encruado aqui no coração de Manaus, e o governo do estado nunca assumiu para si a tarefa de fazer esse centro funcionar. Sempre ficou culpando o governo federal, se queixando, reclamando. Nós temos que ser proativos. O senhor cita aí que os governos, em algum momento, tentaram, mas não levaram adiante. Eu vou citar aqui o caso do programa do terceiro ciclo, que foi do governo Amazonino Mendes, lá em 95, 96, por aí. Depois, mais adiante, o Eduardo Braga, com outro... Sempre um nome novo, né? Sempre um novo, o Zona Franca Verde. Sim.
Qual a sua opinião sobre esses dois momentos aí da... O terceiro ciclo até teve uma coisa que os outros não tiveram. Teve um certo investimento econômico proporcional à renda do Estado. Houve, naquele momento, investimento do Estado, mas não houve o planejamento necessário. Então, houve um programa muito prefeiturizado e alguns prefeitos conseguiram desenvolver um trabalho com a base técnica mínima, porque você não pode transformar um programa de geração de emprego e renda num programa paternalista. Infelizmente, esse foi o grande erro que perpassou a gestão do terceiro ciclo. Ficar doando gratuitamente, sem estabelecer um programa de estímulo à pessoa que atua no setor primário para ele se sentir motivado a trabalhar, a produzir e ter a chance de acessar o mercado com o fruto do seu próprio esforço, não vai levar a lugar nenhum. O paternalismo exacerbado, que foi a marca do terceiro ciclo, que não seria a marca do Zona Franca Verde, mas acabou se tornando depois da minha saída do governo, ele não levou o Amazonas, o interior do Amazonas, a nenhum lugar. Nós estamos com o Amazonas engessado do ponto de vista econômico, só com o polo industrial de Manaus incentivado. Quando vem uma crise nacional que atinge a Zona Franca, todo o estado sofre, inclusive o comércio está sofrendo muito aqui em Manaus, porque não tivemos a visão, durante esses 30 anos, de ter um planejamento contínuo de investimento nas cadeias produtivas de valor que deveriam ter sido feitas de maneira consistente, permanente e não politiqueira, não partidária. A ideia do terceiro ciclo era tornar o Amazonas um grande produtor de grãos, de soja. O governo investiu lá em Humaitá, naquela região de Apuí, investiu naqueles russos que estavam lá, tinha umas famílias. Esse era um dos aspectos, ao meu ver, mais limitados e talvez equivocados. Nós deveríamos ter começado, como começamos em Envira, e lá deu certo, com a organização da produção da agricultura familiar e da pequena pecuária. Hoje, a Apuí, por exemplo, já tem uma pecuária leiteira, que a pecuária é melhor para o nosso estado, com menos impacto ambiental, você não tem que desmatar tanta área. Então, nós precisamos ter, não só nisso, mas no turismo, no agroextrativismo, no manejo florestal, no reflorestamento, tem muito dinheiro internacional que o Amazonas não consegue acessar. Infelizmente, não acessa porque por incompetência ou porque não... Por incompetência e por falta de compromisso, por ambos esses fatores. O governo do Acre, por exemplo, e o governo de Rondônia são muito mais competentes em parceria com o setor privado, com os agricultores, com os pequenos e médios produtores em acessar esses recursos, né? A gente precisa aprender com quem faz melhor do que a gente e fazer melhor do que aqueles que hoje estão ganhando de nós. E essas entidades internacionais dão dinheiro para fazer plantações na Amazônia? Sim, hoje o presidente Temer, como ele disse, num dos países, infelizmente, mais corruptos do mundo, que hoje se tornou o Brasil, claramente, vai visitar a Noruega, que é o país considerado menos corrupto. A Noruega já destinou centenas de milhões de dólares para o Fundo Amazônia, que é administrado em cogestão com o BNDES e que tem dinheiro disponível para muitos projetos de investimento econômico. Por exemplo, no manejo florestal, no plantio de sistemas agroflorestais, na piscicultura, na recuperação de áreas degradadas, todos recursos que podem ser investidos em em geração de emprego e renda, em áreas já impactadas ou com mínimo impacto ambiental. Mas se nós não temos competência para acessar esse recurso, quem que acessa? A FAES, a Fundação Amazônia Sustentável, é que está fazendo isso. E o governo do estado simplesmente não consegue acessar aquilo que o governo do Acre, o governo de Rondônia, que o governo do Pará consegue acessar, que são recursos a fundo perdido, doados pelo governo da Noruega, pelo governo da Alemanha, pelo governo da Suíça, pelo governo da França, e nós não aproveitamos. E todos eles são projetos sustentáveis, são projetos que agregam um coeficiente ambiental de sequestro de carbono, portanto, são projetos que elevam, do ponto de vista de marketing econômico e até político nacional e internacional, o nome do Amazonas, e o Amazonas está aí. O Amazonas não tem uma lei de ICMS ecológico, o Amazonas é um dos 3 estados do Brasil que não tem uma lei de incentivo à energia solar. Hoje, defender o meio ambiente não é mais aquela defesa das ONGs internacionais, é uma questão de inteligência estratégica para o futuro. Nós temos um grande potencial de transformar o Amazonas num referencial mundial de sustentabilidade com geração de emprego e renda para a nossa sociedade. O turismo, por exemplo, aqui. Nós temos um imenso potencial de turismo. Basta ver o que foi feito em Cartagena, na Colômbia. Cartagena era como Manaus, uma cidade abandonada, uma cidade com riquezas históricas belíssimas e que foi resgatada para frente do mar, como nós temos que resgatar Manaus para frente do rio. E hoje Cartagena é um dos maiores pontos de atração turística do mundo. Nós temos que aprender com quem fez e não fazer igual, mas nos inspirar e adequar
São situações que também se referem, Ronaldo, à área de saúde, à área de educação, aos direitos e garantias da sociedade e principalmente a nossa juventude, que está sem perspectiva na capital, no interior. É impressionante a miopia daqueles que governam o Amazonas quando jogam todas as cartas apenas no modelo da Zona Franca de Manaus. Nós temos que defender a Zona Franca? Temos, é nosso dever. Mas nós não podemos continuar com essa miopia, que é a mesma miopia cultural dos velhos coronéis da borracha, de apostar todas as nossas fichas num único modelo econômico. A Venezuela está falindo pela incompetência do governo venezuelano e por apostar todas as suas fichas numa única atividade econômica, que é a produção de petróleo. Então, nós precisamos ser inteligentes. Os noruegueses têm uma grande reserva de petróleo, mas diversificaram sua economia ao máximo para, no futuro, não depender o mínimo da extração de petróleo no Mar do Norte. Isso chama-se inteligência, visão de futuro. Agora, o imediatismo, eu só penso no hoje. Infelizmente, nós vamos ter que pensar muito no hoje e no nosso plano de governo, nós vamos ter que ter um momento de 4 meses de plano emergencial. Nós vamos ter que corrigir a direção da governança pública para, a partir de então, implementar os programas macroestruturantes sem nenhuma quimera, sem nenhuma fantasia, sem anunciar nenhuma ponte, sem querer enganar a população, porque a população não aguenta mais ser tão enganada. Bom, o senhor fala em plano de governo, eu estou vendo que o senhor já traz aí uma brochura que é o seu plano de governo. Já deu tempo para fazer um plano de governo? Ronaldo, a Justiça Eleitoral exigiu dos candidatos, exige pela lei, e como essa é uma eleição atípica, que no ato do registro de candidatura se apresente um plano de governo. Então, nós reunimos os amigos do PSOL, aquelas pessoas que têm mais conhecimento das propostas, a rede, que já tem um trabalho nessa direção, muitas propostas que discutimos na minha campanha para prefeito, né? Claro que a gente teve que adensar o interior e trabalhamos intensamente no último fim de semana e apresentamos a proposta. Ela tem as linhas mestras, mas evidentemente ela está aberta para complementações. Porque nós precisamos necessariamente de aperfeiçoar e de complementar alguns pontos específicos que precisam ser aprofundados. Mas eu tenho convicção de que o que está aqui está correto, é a direção que deve ser tomada, é pé no chão, mas depende principalmente de vontade política e de independência, Ronaldo. O que nós temos é uma independência clara. Nós não somos comandados por nenhum político aqui no nosso estado. Nós temos uma construção diferenciada da política. E isso, para mim, é talvez o mais precioso do meu partido, da Rede de Sustentabilidade, e dessa aliança com o PSOL, que não foi uma aliança voltada para querer promover uma mudança impensável, uma mudança impossível. Foi uma aliança firmada no sentimento de que o amazonense quer uma nova forma de administrar o seu estado. Nós estamos com atraso, nós queremos uma forma de vanguarda, nós queremos uma forma contemporânea. Olha aí a eleição do Macron na França. Olha aí que a Hillary quase perdeu nas primárias para um inovador. O Macron é um homem de centro. Lá, o nosso Estados Unidos acabou caindo na direita extremista do Trump, mas por pouco não tivemos um governante de centro-esquerda que foi derrotado, infelizmente, pela Hillary. O mundo já não está vendo tanto essa questão ideológica do ponto de vista diante do Muro do Berlim. O mundo e o Brasil e o Amazonas precisam de governanças contemporâneas, de vanguarda, avançadas, que elas aproveitem as experiências que deram certo em regimes diferentes da democracia, mas que têm que ser apropriadas e que têm que ser adequadas à nossa realidade. Bom, vamos falar do seu plano de governo. O que o senhor tem de proposta, por exemplo, para a segurança, que é o que incomoda muito? Isso, e não só a capital, o interior também está terrível. Eu tenho viajado, eu tenho observado como a insegurança atingiu o interior. Bom, nós temos 2 vetores. A segurança precisa ter o vetor da repressão e o vetor da prevenção. E eles se comunicam, né? Então, por exemplo, para nós é fundamental, no plano de emergência da segurança, você organizar as forças policiais de uma maneira construtiva, de uma maneira inteligente, de uma maneira motivadora, discutindo e pactuando com as polícias, com a própria perícia técnica, a questão da valorização dos profissionais e a organização dos serviços. Nós precisamos ter uma gestão altamente profissional nas polícias. Nós observamos, não adianta ter um secretário profissional se as 2 polícias também não conseguem ser geridas de forma profissional. E atacar os pontos chaves. Nós vamos ter que, de fato, fazer os estudos necessários para implementar um programa de policiamento comunitário
efetivo na cidade de Manaus e no interior, como foi feito em vários lugares do mundo e deram resultados, na Colômbia, no próprio Estados Unidos, na Alemanha, onde você associa as forças vivas da comunidade ao programa de controle e prevenção da violência. O Ronda nos Bairros foi um programa bom, mas muito caro. Nós vamos ter que aproveitar as boas experiências do Ronda dos Bairros e progressivamente recuperar a capacidade da Polícia Militar de fazer o policiamento preventivo. Nós vamos ter que ter um planejamento específico para a segurança nas escolas e no transporte coletivo. Nós precisamos trabalhar com o governo federal a questão das drogas na fronteira. O grande papel de controle de tráfico de drogas é na fronteira do país. E as nossas forças estão gastando muita energia, muito tempo e muito dinheiro no combate ao tráfico de drogas, enquanto a Polícia Federal e o Exército precisam ser reforçados e cumprir esse papel melhor, com melhores quadros, e a nossa Polícia Civil precisa ser capaz de combater a criminalidade com mais inteligência estratégica. Nós precisamos melhorar a nossa perícia. A perícia depende de equipamentos que não são tão caros, de organização sistêmica. Nós precisamos ampliar a capacidade de inteligência da nossa polícia. Por exemplo, nós temos aí o roubo de celular institucionalizado. Até hoje a polícia não alcançou nenhum receptor de celulares, nenhum grande receptador de celulares. Se vende celular roubado numa Manoa, na Cidade Nova, a qualquer momento, nas banquinhas, sem que a polícia faça nada. E as pessoas continuam sendo assaltadas sem que haja um trabalho efetivo de inteligência estratégica. Em Nova York, houve um trabalho muito interessante, não foi diferente em Medellín e Cali, quando se combateu os cartéis, no sentido de não permitir que eles tomassem conta do espaço de poder. Foi a utilização dos equipamentos públicos, em conjunto com as entidades comunitárias, para criar ciclos de luz, de radiação, de proteção e de paz, a partir das escolas, das universidades. Isso foi feito e deu um resultado imenso, tanto no programa Tolerância Zero, como no programa que foi feito em Medellín e Cali, que deram muito bons resultados, e ele não falha. Outra questão grandemente importante é a prevenção. É dar oportunidades melhores para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Ronaldo, não dá para permanecer com a passividade de ver os nossos jovens e adolescentes sem nenhuma perspectiva. Então, nós temos que construir programas de primeiro emprego mais amplo, de menor aprendiz. Aonde eu ia chegar? Menor aprendiz. Nós temos que ter a concepção de que, se não temos dinheiro para fazer escola em tempo integral, porque é muito caro você colocar todas as crianças do Amazonas em um período tão curto de tempo em escolas de tempo integral, que seria o ideal, fazer como a Noruega fez, os centros de integração a partir de um clube, de um centro comunitário, de um espaço ocioso de uma igreja, de um campo de futebol, e fazer os programas de contraturno bem feitos. Eu fiz isso quando prefeito de Eivira, os resultados foram excelentes, e eu sei que isso diminui a criminalidade. Você tira o jovem da rua, mas tem que fazer com foco nos bolsões de vulnerabilidade, nas zonas vermelhas. É ali que você começa, tem que botar o dedo na ferida e trabalhar para aquele jovem ser estimulado para não ir para o caminho da marginalidade. Pois é, o senhor falou hoje aqui já na Noruega umas 8 vezes, eu estou contando aqui. Não, falei 3, mas falaria até mais. Pois é, na Noruega é um país de primeiro mundo, um país desenvolvido, e, como o senhor disse, um país que tem outra cultura, uma cultura de não corrupção. O senhor acha que dá para comparar a Noruega com o Brasil, por exemplo? Não, eu quero lhe falar que quando a Noruega fez o Centro de Integração, ainda não era um país rico, foi no pós-guerra. Depois de uma situação econômica muito difícil, a Noruega vivia uma situação econômica precária, não estava entre os países mais desenvolvidos do mundo. Então, estou falando de uma experiência que a Noruega fez há 40 anos atrás. Se nós não podemos adequar nada do que fizemos ao que a Noruega fez há 40 anos atrás, do que o Japão fez no pós-guerra, totalmente destruído, ou que o próprio Chile, aqui na América do Sul, foi capaz de desenvolver, e o Uruguai à frente de nós, nós vamos dizer que somos um país eternamente atestado para ser subdesenvolvido. Eu não acredito nessa lógica. A minha lógica é outra. Eu acredito na capacidade do amazonense, do brasileiro, do amazonense do interior da capital. Eu acredito na força, na criatividade, na inteligência. O povo amazonense é muito trabalhador. A grande maioria dos amazonenses é composta por pessoas honestas, trabalhadoras, pessoas que estão aí muitas vezes desesperadas, querendo um emprego, sobrevivendo de um bico, se endividando para ver seu filho não morrer. Então, a capacidade do povo brasileiro é muito grande, um povo criativo, um povo inteligente, um povo trabalhador. O amazonense em si é um exemplo de brasileiro adaptado às dificuldades, às circunstâncias. Nós precisamos organizar a gestão pública. E organizando a gestão pública, nós vamos avançar. E não vamos avançar rápido, nós vamos avançar passo a passo, fazendo com dinheiro,
público aquilo que é mais importante, que é mais indispensável. Então, nós não vamos mudar tudo. Por isso que o nome da nossa coligação é o começo de uma grande mudança. Ela começa por seriedade, por verdade, por competência e por não prometer metas físicas inatingíveis, Ronaldo. As metas físicas que as pessoas adoram às vezes ouvir, não todas, mas muitas, vou fazer isso, vou construir aquilo, tantas, elas são hoje uma armadilha perigosa para qualquer um que queira fazer promessas e depois não cumprir. Deputado Luiz Castro, o senhor tem muita coisa a falar, mas vai ter um tempo muito pequeno na televisão. O senhor tem menos de 1 minuto para falar. É verdade. Como é que você vai falar tanta coisa? O senhor acha que consegue falar tudo isso com uma propaganda diminuta? Não, eu sei que a televisão tem uma distribuição de tempo muito injusta, ela privilegia justamente os partidos da corrupção. Os partidos da Lava Jato são privilegiados pela legislação que foi feita pelos deputados federais que ontem, por exemplo, aprovaram medicações que fazem mal para a saúde proibidas pela Anvisa. Ou seja, é este Congresso aí, cuja maioria dos seus membros está envolvida na corrupção, com as exceções de praxe, nem todos são corruptos e nem todos são omissos, que fez a lei que prejudica a rede, que prejudica o pessoal, mas nós vamos para as redes sociais, nós vamos para os debates, nós vamos para as reuniões, nós vamos para as caminhadas, nós vamos para a internet fortemente e vamos comunicar o nosso plano de governo e vamos dizer para as pessoas, venham para a internet debater conosco aquilo que não nos permitiram mostrar na televisão. E, Ronaldo, nós vamos para os debates. E eu vou muito tranquilo e muito firme para os debates com meus adversários. Eu estou muito preparado para esse debate, graças a Deus, com humildade, mas com muita firmeza, porque eu tenho convicção que a nossa candidatura, minha, do João Vitor Tayar, é a única que realmente faz a diferença nesse momento. Eu tenho essa convicção existencial, eu tenho esta certeza existencial de que nós estamos realmente semeando uma mudança profunda. E essa mudança está sintonizada com milhares e milhares de amazonenses, Ronaldo, que não suportam mais ver o que eles estão assistindo. Agora tem que escolher A, B ou C. Por que A, B ou C? Por que o amazonense tem que ser submetido à escravidão de um sistema que está errado, que tem que mudar, cujos indicadores sociais todos estão colocando o Amazonas entre os piores lugares do Brasil do ponto de vista da vulnerabilidade, da qualidade de vida, quando nós temos uma área tão rica, quando nós temos um estado imenso, quando nós temos um povo inteligente, um povo trabalhador. Nós não somos condenados a ser o estado, um dos estados mais pobres do Brasil, como hoje somos, um dos estados mais violentos do Brasil, como hoje somos. Nós temos uma grande vocação. Você veio para cá acreditando no Amazonas, eu vim para cá acreditando no Amazonas desde os meus 18 anos. E nós sabemos que o Amazonas pode muito mais, mas não com esse modelo atrasado de governança, e sim, como eu coloco para você e peço seu apoio para o nosso número 18, uma mudança verdadeira, firme. Olha a minha história de vida, olha a história de vida de João Vitor Tayar, veja o nosso plano de governo e veja que nós temos verdade para te dizer e queremos pedir o teu apoio para o início dessa grande mudança com a coligação Rede Pessoal, número 18. Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado a todos vocês. Ao deputado Luiz Castro, candidato da Rede PSOL. A coligação é o começo de uma grande mudança. Muito obrigado pela sua presença aqui. Amanhã nós traremos o candidato Zé Ricardo do PT. Bom dia, obrigado. Muito obrigado, Ronaldo. Um abraço. Nós vamos ao intervalo, voltaremos daqui a pouco. Até já.